Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live com os professores, com os convidados, né, que são professores dos cursos de pós do Hospital Santa Catarina de Blumenau. A convidada de hoje é a Deise Stoklos Malucelli, que compõe o corpo docente do curso de pós em psicanálise da Clínica Cultura do hospital. Boa noite, o pessoal está entrando. Boa noite, eu vou enviar o convite para a Deise agora. Deise, vamos lá. Deise, vamos lá. Ok, Deise, te enviando o convite agora. Convite enviado. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. O pessoal está entrando. Boa noite. A Deise deve estar entrando já. Que bom, Adelaide. Obrigada. Dá para dar risada, né? A gente se diverte. Vamos lá. Hoje a convidada é a psicanalista Deise Stoklos Malucelli. Oh, Deise entrou. Oi. Seja minha querida. Que prazer tê-la aqui. E eu esqueci de saber de colocar o fone. Pessoal, como é que tá o som? Para mim tá ótimo. Tá ótimo? Uhum. Mas eu vou colocar, vocês me digam se piorou ou melhorou. Porque às vezes o pessoal reclama. Vamos lá, peraí, deixa eu botar aqui o fone. Michele, eu não consigo fazer isso na tela do computador. Fica... Pelo computador não dá. Não dá. O som tá ótimo, ok. Deise, não, pelo computador não dá, não sei por quê, por qual razão. Tá? Mas apoia o celular em algum lugar e fica bom. Não, quanto a isso, não, só que fica ali com a imagem maior. Mas não, tranquilo. Vamos lá, então. Vou te apresentar. Pessoal, eu conheço a Deise de longa data. Sim. A Deise é uma das fundadoras da Associação Psicanalítica de Curitiba. Há muitos anos atrás, né, Deise? Eu comecei minha formação na associação, né? Sim. Te falei? Eu tinha 18 anos, lembra? Claro que lembro. Então, a conversa hoje promete, né, Deise? O pessoal está bem entusiasmado. Eu vou começar te apresentando e lendo o teu argumento, tudo bem? Claro. Pessoal, a Deise Stoklos Malucelli é psicanalista, membro fundador da Associação Psicanalítica de Curitiba, APC, membro da ALI de Paris, doutora em psicologia pela PUC de São Paulo, organizadora e autora dos livros Os Psiquiatras do século XIX, suas contribuições na Clínica Psicanalítica da Atualidade, 2016, e Psicanalista do século XX, publicado pela editora Alero, de São Paulo, tá? Deise, eu vou ler rapidamente o teu argumento. O argumento sempre é escrito pelo convidado, pessoal. A temática hoje é sumamente interessante, né? Então vamos lá. O título se chama A Síndrome de Cotard ou o Delírio das Negações. A Síndrome de Cotard ou o Delírio das Negações tem uma história na psiquiatria francesa do século XIX muito importante, porque descreve sintomas exuberantes na clínica, como vivências estranhas, sensações de macromania, micromania e esfericidade. Nomeada por Jules Cotard em 1840, psiquiatra que dedicou-se ao estudo clínico, essas coisas marcadas pela melancolia, culpa, delírios de desaparecimento dos órgãos, da insensibilidade na analgesia do corpo. Ao doente falta um elemento dos 4 mencionados por Freud no movimento pulsional: fonte, impulso, objeto e alvo. Pois não há alvo, ou tautologicamente, o alvo é a negação do próprio alvo. A recorrência da fala não é não é exemplar. Não tenho cérebro, não posso tomar banho porque a água quente derrete meu corpo, dentre outras. Lacan vai falar em Cotard explicitamente apenas uma vez,
na data de 25 de maio de 55, no seminário 2, em que dirá: não tenho boca nem estômago e que, ademais, não morrerei nunca. Cottard observava que a melancolia eclode bruscamente na meia-idade, como observamos desde sempre na clínica, e que os doentes se negam a receber a ajuda oferecida por considerá-la inútil, ou, conforme Berlink, encontra Cottard sua mais sublime representação na tragédia grega. Daisy, gostaria que você começasse contando um pouquinho. Veja, você aqui retoma um pouco do que o Manuel Tosta Berlink, né, que eu tive a felicidade de conhecer antes de ir para Paris. Eu te contei um pouco a história. Como é que surgiu, né, essa ideia de retomar algo tão importante da psicopatologia fundamental, né, que é um pouco um traço do laboratório, né, fundado pelo Manuel, né, e que me parece, né, retomar questões importantes, tanto que, pessoal, eu estou incentivando muito a Daisy, porque é a tese de doutorado dela, a publicar, né, eu acho que é muito importante, Daisy. Então, conta um pouquinho como é que surgiu a ideia de investigar a síndrome de Cottard. Contigo a palavra. Te agradeço imensamente o aceite do convite, né, tanto para compor o corpo docente quanto para a live de hoje, que a gente vai se divertir muito, certamente. Nossa, muito triste, mas a gente pode se divertir também. Bom, Michele, o meu interesse pela síndrome de Cottard se deu justamente quando eu comecei o doutorado lá com o meu orientador, né, o Manuel Berlink, uma pessoa muito importante na minha vida, na minha formação. E como ele trabalha, você sabe, trabalhou com psicopatologia e sempre... Como é que conheceu o Manuel Tosta, Daisy? Eu conheci o Manuel quando eu fui fazer o mestrado na PUC. Ele me deu aula, não me lembro qual era a disciplina. Depois, na hora do doutorado, eu escolhi ele como meu orientador e que ele, tão generosamente, tão advogado dele, me aceitou. Né? Ele é um fofinho, era um fofinho. Ah, ele era um homem bom, eu devo muito a ele, tenho muito respeito ao Manuel. E ele, então, se interessava pelo sujeito trágico. Né? Uhum. Pela tristeza. Ele dizia isso literalmente, pelo sofrimento. Né? Ele não interessava as coisas assim muito tranquilas, muito serenas, muito banais. Ele queria o trágico. Pensei, bom, trágico, eu não conheço nada mais trágico e nada mais sofrido do que a síndrome de Cottard. Aí comecei a estudar e ele me lembrou... E como é que tu chegou a ter a síndrome de Cottard, Daisy? Ah, uma boa pergunta. Foi uma aluna minha que tinha estagiado em Paris e que me contou que tinha visto alguns casos de síndrome de Cottard lá com o Frédéric Pellion, lá no Hospital Saint-Anne, e que tinha ficado muito impressionada. E quando ela me conta aquilo, eu vejo que aquilo era exatamente o trágico que o Berlink procurava e sugeria. Tu lembra o que ela te conta na ocasião? Ela me conta exatamente o que você estava descrevendo, né? Desse desfazimento do corpo, dessa sensação de não tenho estômago, não tenho esôfago, não tenho órgãos, por isso eu não posso comer, por isso eu não posso tomar banho, porque eu derreto. Mais ou menos isso que você falou, mas eu vou dizer mais algumas coisas. E aí eu comecei a me interessar e procurar a literatura, que tinha pouquíssimo. Que ele tem 5 artigos, ele só escreveu 5, eu tenho a honra de ter traduzido 2, 3 estavam traduzidos, 2 ainda não, eram bem importantes, eu traduzi. E depois eu comecei a procurar mais alguma coisa além dos textos dele e não achava nada. Tem um livro do Cachot, que é um psicanalista espanhol, mas que mora na França, dali, que ele tem um livro específico dele sobre os delírios de alienações, do Cottard, e uma revista dali, que foi um congresso que eles tiveram, uma jornada sobre a síndrome de Cottard. Só, Michele, mais nada. Não tinha literatura nenhuma. Por isso que tu tem que publicar a tua tese, Daisy, por favor. Aí um colega meu de doutorado, que trabalhava no hospital, trabalha ainda, no hospital psiquiátrico em São Paulo, ele me diz, eu acho que tem um cara lá que é o que você está procurando. Eu vou imediatamente para o hospital, né? Vou lá, conheço o paciente, ele me apresenta, era realmente um cara com todas as características de síndrome de Cottard, um doente, de 73 anos, eu vou dizer algumas coisas dele aí.
a vê-lo de 15 em 15 dias. Quando eu ia para o doutorado, para São Paulo, eu ia direto para o hospital. Antes de ir para a PUC, eu ia para o hospital. Chegou a fazer uma pesquisa de campo quase. Sim. E eles Aham. foram super gentis comigo, me deram um consultório, eu recebia ele lá. Às vezes ele ia, às vezes ele não queria sair da cama, eu ia até o quarto, ficava na enfermaria, ficava conversando com ele. Então, 3 anos eu fiquei nesse trabalho com o seu Antônio. Foi muito interessante, porque ali ele era um Cotard puro, sabe? Uma coisa assim impressionante. E eu me lembro que o Berlitz foi até o hospital para conhecer ele. Veja só. E me disse assim, ele é muito triste. Sim. Agora, Deise, deixa eu aproveitar que tu está contando o senhor Antônio. Esse delírio das negações, ou essa sensação de desaparecimento dos órgãos, pode aparecer tanto na psicose quanto na histeria. Né? Queria te escutar um pouquinho assim, como situar, sim, como situar, né? E mais, por que nomeada síndrome? Claro, por conta do Cotard, mas por que síndrome, né? E de que maneira isso se insere dentro, né, do contexto, né, da própria psicanálise? Não, ele só aparece, esse tipo de síndrome, na maneira que eu estou falando e que eu pesquisei, ela só aparece mesmo nas psicoses gravíssimas, melancólicas, porque a característica principal é a melancolia. Na histeria, pode ter alguns momentos Cotard, como Schreber vai fazer momentos Cotard, como várias vezes a gente vai ver, na literatura, inclusive, Kafka escreve um conto, O Artista da Fome, que é um Cotard. Melville escreve o Bartleby, o escriturário, que era um Cotard. Então, na literatura aparece alguma coisa assim, mas são episódios. Né? O relato clínico mesmo, que eu estava dizendo para você, que é muito raro. É interessante que a Louise Bourgeois, você sabe quem é? A artista plástica. Eu separei aqui um lugarzinho onde ela fala isso, que é tão bonito, que ela era uma... Bom, eu vou achar depois, deixa eu primeiro situar aqui o que você me perguntou. Bom, aí... Não, vai falar, Deise, a palavra está contigo, vai falando, fica à vontade. Mas eu quero responder por que síndrome. Então, o que o Cotard, Gilles Cotard, que é um psiquiatra típico do século XX, típico do século XX, eu quero dizer aqueles que escutavam, que tinham curiosidade de ver o que estava além e a quem o sintoma. Então, eles não ficavam só na fenomenologia e muito menos em medicação, nem se pensava em medicação. Era a escuta pura. Isso também foi uma das coisas que me seduziu muito para estudar essa síndrome, era essa escuta que esses psicanalistas do século XIX tinham. Por isso o livro que organizei, que são psicanalistas do século XIX, porque todos eles têm essa marca, têm essa inscrição de uma escuta rigorosa. Por sinal, vamos marcar uma outra live para divulgar esse livro e o outro, né? O 19 do 20, né? Sim. Claro, importantíssimo. Você é desejante mesmo, como você me falou. Eu sou. O Gilles Cotard, ele nasceu em 1882, isso que eu estou falando, que ele é típico do século XIX, que não tem nada a ver com os psiquiatras do século XX, nada, era uma outra história. E ele é interessante porque... Tá, mas Deise, marca para quem está escutando a gente a diferença dos psiquiatras do século XIX e do XX. Acho que é importante. A diferença dos psiquiatras do século XIX é que eles escutavam. E tinham curiosidade com o inaudito. Eles ficavam fascinados com as manifestações. Síndrome de Cotard, pessoal. Síndrome de Cotard está lá na divulgação no Insta, tá? O pessoal está perguntando qual é a síndrome. Pode seguir, Deise, por favor. Então, Gilles Cotard começou a escutar esses pacientes dessa maneira que eu estou dizendo, que ele ficava aturdido com aquilo que ele via, como todos os psiquiatras do século XIX, que é essa diferença do XX, que ficou meio insensível e ficou muito na fenomenologia. Fala o nome de alguns do século XIX. Seglar, para o pessoal. por exemplo. Foi um psiquiatra bem importante desse período. Fauré. Essa aqui da psicose circular, né? Que é depois a psicose maníaco-depressiva. Bom, claro. Aí,
ele denomina isso que ele isolou como delírio da negação. Porque todos eles, esses pacientes que ele trabalhava, descreviam isso que você falou agora há pouco, né? Não tem estômago, negavam todos os órgãos. Não tinha referência nenhuma ao seu corpo. Ele dizia, com o corpo já morto, ele dizia, vocês não percebem que eu já morri, por que vocês não me enterram? Né? Essa a pergunta que ele fazia que mais chocava o Gilles Cotard, que ele ficava muito transtornado nisso. Aí ele pesquisou, mas ele morreu muito cedo, morreu com 40 e poucos anos. E aí, quando ele morreu, os amigos dele, Fleury, Camiset, Seglar, organizaram um congresso em Blois, chamou-se Congresso de Blois, e lá eles homenagearam Cotard chamando essa doença, delírio da negação, como síndrome de Cotard. De Cotard, em homenagem a ele, a descoberta dele. Mas ele nunca, claro, ele chamou de delírio da negação. E tem uma coisa importante, fazendo só um paralelo, o Tchermak, que morreu esse ano, ele dizia que não era delírio da negação, era delírio de afirmação. Porque ele dizia, eu não tenho estômago, eu não tenho esôfago, eu não tenho intestino, eu não tenho olhos. Né? Bom, daí eu fui pesquisar esse paciente lá, como disse para vocês, o meu colega no hospital em São Paulo, e encontrava... Que idade tinha esse paciente, Daisy? 73. 73? 73, mas ele parecia muito mais, né? Ele me lembrava muito as descrições de Esquirol. Ele andava arrastando os passos, andava devagarinho, aí ele dizia que a perna dele era um gravetinho, que se ele forçasse muito quebrava, e a sensação é assim mesmo, né? Que os olhos dele estavam repuxados, às vezes, se eu não observava que os olhos dele, dizia para mim, a senhora não vê que meus olhos estão entrando, eles estão lá dentro, eu não estou conseguindo mais enxergar. Né? E descrevia coisas assim, muito, muito impressionantes do corpo. Um dia ele me disse uma coisa muito curiosa. Ele perguntou, a senhora é casada? Quando ele disse isso, eu falei, opa, tem alguma coisa aí que saiu um pouco daquela litania de que eu vou morrer, que eu já morri. Eles têm 2 tempos, o Cotard. Eu já morri ou eu vou morrer. E entre 2 situações assim, bem, bem interessantes que o Lacan trabalha também. Depois, acho que na Antígona. E, bom, mas isso é uma outra coisa. Aí, não, mas conta, agora que tu falou, conta. Então, que essa situação que fica intermediária, que não é uma coisa nem outra. Ele dizia, eu já morri, mas eu vou morrer. E eu não estou vivo, né? Porque vocês não me enterram, vocês não percebem que eu não estou vivo, que eu já morri. Tá? Sim, mas sabe qual é a impressão? Vai. O discurso sempre é o mesmo. E um dia, uma coisa que me surpreendeu muito, aliás, eu tive 2 situações com esse paciente, de grande surpresa e grande esperança de que algo surgisse, porque eu ficava esperando uma brechazinha pulsional para entrar, porque o discurso é sempre a mesma litania, né? Não sei por que a senhora vem aqui, eu sei que a senhora vem de Curitiba, que é tão longe, mas para quê? Eu estou aqui, estou nessa situação que você está me vendo, o maior sofrimento do mundo, isso era uma coisa que ele repetia, era um chavão, assim, eu vivo o maior sofrimento do universo. Né? Aí um dia ele disse assim para mim, a senhora é casada? Quando ele disse isso, eu falei, opa, então vamos ver o que vem aí, que está um pouco diferente desse discurso que eu escuto todas as semanas que eu venho aqui. Aí ele disse assim, eu falei, sim, por quê? Porque eu queria lhe contar que o meu pênis se desmanchou. Não tem mais nada. E virou uma geleia. E meu saco também. Eu não tenho mais. Ou seja, não venha mais aqui me cantar. Ele ficou muito surpreso, porque ele nunca tinha me dito alguma coisa tão direta. Era sempre assim, pra quê? Pois é, mas é lindo, né? Porque é uma pergunta, você é casada, isso. Né? E logo em seguida ele te dá essa resposta, ele te diz isso. Essa pergunta que ele me fez, que eu achei assim, meio moralista no primeiro momento, depois eu vi que tinha um pudor para poder me contar isso, enfim, que ele não tinha mais pênis. Né? E um outro dia que eu fiquei com ele, você veja, lembra que eu fiquei com ele lá no... Tá, mas Daisy, eu vou subverter a lógica. Uma mulher que sai de Curitiba quinzenalmente para ver ele.
Às vezes eu chegava à noite, Michele, dependendo do horário. Não, mas ele estava de alguma maneira te contando, quer dizer, né? Eu não tenho mais pênis, quer dizer, interessante, né? Porque talvez por aí também abrisse uma outra via discursiva, né? Nesses encontros, né? Era a minha esperança, né? Eu sempre fiquei nessa posição de que algo novo. E o que aconteceu depois disso, desse encontro que ele disse que o pênis derreteu e as bolas também, o saco, tudo, enfim? Não, daí ele ficou ali, quietinho, daquele jeito que ele sempre ficava. A gente ficava num consultório, como eu disse para vocês, e ele não saía muito daquilo. Era sempre o mesmo discurso, eu estou sofrendo muito. Ele dizia, os meus guias espirituais não me ajudam mais. Não adianta falar com o senhor? Eu digo, não adianta sim, qualquer coisinha que você falar é importante. Eu não tenho nada para contar. Eu digo, não, acho que alguma coisa o senhor tem que me contar. E até ele acabou me contando de um filho que morreu, contou alguma coisa do casamento dele, mas muito assim, falava bem baixinho, sabe? Quase assim, Agora, Daisy, agora vamos trazer uma questão importante aí, tá? Tu fala, quer dizer, casos de psicoses graves, que pode, né, Cotard pode aparecer, quer dizer, em vários quadros, mas, quando diz assim, da síndrome de Cotard em psicoses graves, né? Sim. Agora, Daisy, uma pergunta importante. Na clínica hoje, como é que tu acha que a síndrome de Cotard aparece e mais? Né? Porque eu acho que tem algo importante nessa retomada da psicopatologia fundamental, que é o seguinte, por mais repetitivo que seja o discurso, é do sujeito. Sim. O meu pênis, o meu saco, o meu estômago, percebe? O meu braço. O sujeito fala de alguma maneira dele ali. Hoje você vê um sujeito que busca fora dele uma explicação para o que se passa com ele. Me parece uma marca. Porque, veja, tem algo de uma criatividade importante aí, não no sentido intencional, mas de algo rico que também aparece nesse discurso, que aparentemente é repetitivo, mas que tenta fazer contorno para o próprio sujeito. Então, é interessante você me perguntar isso, porque hoje, quando aparece nos hospitais psiquiátricos, fica totalmente camuflado, porque eles são muito medicados. Então eles ficam assim, porque ninguém suporta aquilo, entende? É uma coisa insuportável. Uma pessoa o dia inteiro dizendo eu não tenho boca, eu não tenho olho, eu não tenho estômago. É uma coisa assim, e é como eu disse, é tão repetitivo que ninguém suporta chegar perto da... Até ele me dizia que alguns internos batiam nele quando ele começava a contar essas coisas. Ele estava num hospital psiquiátrico, não era qualquer hospital, eram pacientes muito, muito graves. Então ele apanhava quando ele começava a repetir muito isso, de alguns internos que não tinham paciência. Mas hoje é raro aparecer, porque eles estão muito medicados. Mas, olha só, depois que a gente combinou de conversar sobre isso, uma pessoa me procurou, um senhor, a mulher do senhor me procurou, um neurologista. Pausou o teu vídeo, Daisy, um minutinho. Pessoal, o meu pausou também? Ou voltou? Voltou agora. Voltou? Vai, voltou. Aí pausou de novo. Pessoal, o meu pausou também ou foi só o da Daisy? Por favor, podem escrever ali, por gentileza. Gente, aquele esquema de sempre. Se pifar o negócio aqui, a gente encerra a live e começa de novo. Tá bem? Não temos problemas com imprevistos aqui. A gente sempre cria uma solução. A Daisy saiu. Eu vou reenviar o convite para ela. Pessoal, o sol dela, ela saiu. Eu vou reenviar o convite para ela. Se for o caso, a gente encerra a live e reinicia. Tá bem, pessoal? Só um segundinho aqui. Vamos lá. Daisy, reenvia o convite. Por gentileza, verifica a sua conexão com a internet. O som da Daisy está bem, pessoal. Vocês estão conseguindo escutar bem? Eu sei que está só eu, pessoal. Acabei de reenviar o convite para a Daisy, pedindo para ela entrar novamente.
Mas não tem problema. Se ela não conseguir entrar agora, eu encerro a live nesse momento. Agora não. Voltou. Foi a tua conexão, Deise, que caiu? Caiu, não sei o que aconteceu aqui. Sempre cai. Aqui, Deise, é na transferência, caiu. Isso aí. Então, outra situação, só vou contar um pouquinho desse caso, depois eu falo da síndrome mesmo, em si. Uma outra vez que eu tive uma surpresa muito interessante com ele, que eu tive uma esperança também de que algo mudasse, foi que eu estava com ele no pátio do hospital, onde era a hora de eles fazerem um lanche na lanchonetezinha que tinha. Aí eu perguntei, o que o senhor quer comer? O senhor quer que eu vá lá pegar alguma coisa para o senhor comer? Eu quero sim, eu quero um cheeseburger. Eu falei, que ótimo, mas com ketchup. Eu falei, opa, então tem aí um outro, algo apareceu que saiu daquela litania. Eu falei, você vai ter ótimo, eu vou lá buscar. Aí eu fui buscar. Mas quando ele diz isso, esses pequenos detalhes, porque isso o Berlink sempre me ensinava, fique com os pequenos detalhes de tudo que ele falar. E aprendi também isso com Jean-Henri Laborde. Ele fala sempre da menor das coisas. Que numa clínica a gente tem que ficar não com as exuberâncias, com as grandes manifestações fenomenológicas, senão com a menor das coisas, com os detalhes. Mas, Deise, sabe o que me ocorreu? Veja, eu ultimamente me arrisquei a escrever poemas, não sei se é bom ou ruim, mas eu tenho me arriscar. Mas se a gente tomar numa perspectiva, eu não tenho olhos, eu não tenho estômago, pela via do significante, é um discurso lindíssimo, né? Sim. Porque de alguma maneira esse sujeito, ele consegue falar, veja, eu acho que também é muito lacaniano. Eu não tenho olhos, eu não tenho estômago, eu não tenho pernas para suportar determinadas coisas. Porque eu acho que também a gente então eu queria escutar falar um pouco depois sobre a melancolia, né, que acabei de escrever um texto para o livro da Rosa, onde eu vou discutir um caso, enfim, eu vou fazer essa diferenciação, mas é interessante, porque na melancolia a gente tem uma certa impossibilidade de fazer um luto do objeto, né? Mas ao mesmo tempo me parece, desde agora eu estou te fazendo uma convocação clínica violenta. Eu gosto de bater papo, né? Que me parece que quando esse sujeito consegue falar eu não tenho olhos, eu não tenho estômago, eu não tenho pernas, já tem um trabalho de elaboração aí. No sentido de tentar nomear algo que é da ordem do real. Sim, exatamente. E mais, assim, vai, manda ver. Que o Lacan, na tese dele, né, em 33, ele vai dizer uma coisa que eu sempre... A psicose paranoica? Isso, ele vai dizer, a psicose permanecerá sempre como um enigma. Sim, mas eu acho que, talvez, Deise, o que eu estou tentando te propor, qual é a potência revolucionária da psicose? Né, no sentido de escancarar ou de trazer ou dar visibilidade a coisas, porque eu acho que tem algo importante aí, né? Trazer ou dar visibilidade a algo que muitas vezes não é falado e fica na ordem do indizível. E portanto, e aí eu já vou fazer uma provocação contigo, que é na ordem do indizível, a gente poderia pensar na questão da histeria também. Que é isso que fica na ordem do indizível e que aparece como sintoma no corpo, que marca radicalmente uma diferença entre cotária e histeria. Sim, claro, tem uma diferença brutal. Mas aparece no corpo também. Não sei, talvez Perfeito. O avesso disso, né? Não sei, porque as histéricas têm muito, né? Claro. E o cotário, não, ele vai enrijecendo, ele vai diminuindo, ele vai sumindo. Né? Sim. Magias? Magias? Mas fala, consegue nomear, né? Sim. Mas é isso que tu ia falar, que tu encontrou um caso, escutou recentemente um caso que te pareceu contar. Conta isso, eu estava falando quando sumiu aí. Que ele dizia que
Veja isso agora, mês passado. Eu não tinha mais ouvido falar em nenhum caso em Cotar, justamente por esse motivo que eu te falei, que são todos com muita medicação. E esse caso, que não estava com a medicação pesada ainda, porque foi o início da manifestação da doença, ele dizia que os dentes dele estavam todos, viraram todos de vidro. Então eu não podia comer, porque os dentes eram de vidro e quebravam, não podia morder nada, não podia beijar, não podia lamber, não podia fazer nada. Então toda a oralidade dele ficou completamente abandonada, porque os dentes dele eram de vidro. E além disso, ele falava, eu tenho uma água quente que corre nas minhas artérias. Você imagina o tempo todo ele sentindo esse calor. A mulher dizia, às vezes está muito frio, e ele diz que tem uma água quente correndo nas pernas, e os pés estão gelados, e ele diz que estão quentes. Tudo invertido. Agora, Deise, voilà, eu vou te provocar. Topa? Vamos lá. Isso é uma defesa. É uma defesa, né? Meus dentes são de vidro, eu não posso comer. Na verdade, né, o sujeito ele vai aí, quer dizer, encontrando soluções, né, para produzir um certo anteparo entre ele e o outro. Percebe? Que é uma assim, mas eu tô te provocando. Estamos aqui, vai. Ao vivo e a cores. Não deixa de ser, Deise, vamos lá. Né, que é um pouco a função do delírio, que não deixa de ser né, uma espécie de delírio. Um delírio que tenta produzir uma organização do sujeito na sua relação. A fisiologia normal não funciona no Cotar. Né? Porque ele não está cativado por um discurso. Então, aquilo que o Freud vai falar lá na Pulsão e seus destinos, que o sujeito tem que ser cativado por um discurso para existir, né, para o corpo existir, e no Cotar não há. Né? Então, é uma... A gente poderia pensar na psicose, que fica desatado, né, de um enodamento né, do grande outro, e bom... E por isso, essa sensação de... Porque aí tem um outro texto que eu gosto muito, que é o Agressividade em Psicanálise, que o Lacan vai falar dessa sensação de despedaçamento. Mas então, ia te dizer isso. O corps morcelé... Viu a sintonia, Deise? Ó, falei, O corps morcelé lá do estado do espelho, né, que o Lacan fala, é exatamente isso. É um corps morcelé, um corpo completamente despedaçado. Isso, e não tem nada que una, não tem aquele discurso materno que vai fazer essa junção. Não há no Cotar. Essa é a história. A origem do Cotar, a origem... Cortou. Pausou de novo, Deise. Pessoal, tá rolando um temporal. O pessoal falou que tá rolando um temporal em Curitiba, é isso? Aqui não. Aqui na minha casa não. No bairro. Tá bom. Né? Voilà. Voilà. Avec toi, la parole. Avec moi. On va parler en français, oui. Oui. Voilà. Pourrons faire un français, si vous voulez. Ah oui. C'est sympa. Ah oui. Uma outra coisa que ele diz, eu estou recortando aqui rapidamente, porque a gente não tem muito tempo, mas coisas bem interessantes que ele dizia, e que dá para entender o que se trata essa síndrome assim tão rapidamente. Ele dizia assim para mim, a senhora, por favor, olha aqui, veja que ele era muito educado, sabe, um homem assim super gentil, super educado. Veja como eu estou com um furo aqui e que está vazando todo o meu cérebro. E isso ele dizia com tal sofrimento, com tal dor, que realmente ele vivenciava isso, que o cérebro estava vazando por um buraco. Daí ele punha a mão assim, para segurar o cérebro, para entrar, porque estava um buraco no crânio. Agora, vai lá. Vai, segue. Que me chamou muita atenção e que eu aprendi muito sobre a melancolia nesse momento aí, é que uma das vezes que eu estava lá era a véspera de festa junina. Então as enfermeiras, os cuidadores estavam organizando a festinha junina dos pacientes, dos internos. Então estavam recortando as coisas, recortando bandeirinha, e chamaram ele para participar. Eu disse assim, para quê? Para quê? Festa junina, para quê? Bandeirinha? Ele colocava tudo num niilismo mais forte que Nietzsche.
porque ele ia ao extremo, ao nada, ao não senso absurdo. Agora, Daisy, eu vou te fazer uma provocação com a clínica atual, né, que me parece que é importantíssimo. Veja, nesses casos, como você escutou, o sujeito ainda tem um recurso que é nomear à sua maneira o seu sofrimento. Uhum. Hoje você vê sujeitos emudecidos, tanto pela medicação, quanto por um discurso. Você falou algo importantíssimo, que não suporta, porque veja, tem algo aí. E nisso, né, tem algo aí, né, quando diz assim, os colegas batiam nele, Sim. o que era insuportável de ser escutado, né? É Antônio o nome dele, né? No discurso, né, do Antônio. Porque com que idade ele desenvolveu a síndrome? Estão perguntando ali, Daisy. Ele começou com 48 anos, ele começou a ter umas coisas esquisitas, assim. Por exemplo, Sim. ele casou a segunda vez, aos 48 anos, e quando ele foi dormir, na primeira noite, a mulher me contou isso, ele colocou um edredom, assim, separando o casal. Certo. Ficava um em cada lado, com um edredom ali que separava. Daí a mulher me conta que eu também estive na casa dele. Quando ele teve alta, Uau. por 15 dias, e eu fui para São Paulo e fui lá na casa dele, lá perto do aeroporto, do jardim, não sei o que lá. Eu fui lá na casa dele, conversei com a mulher, conheci a casa, e a mulher me disse uma coisa assim, ele me disse uma coisa tão interessante, tão triste, tão sofrida, que ele tentava conversar com a mulher, e a mulher dizia, isso na frente dela, ali na salinha da casa deles. Ele tentava conversar com a mulher, e a mulher dizia, a televisão é lá. E apontava para o aparelho, televisor. Sim, então, mas assim, Daisy, agora assim, dentro disso está trazendo. Porque, veja, síndrome de Cotard é uma nomeação psiquiátrica. Certo? Sim. Eu acho riquíssimo essa retomada, e eu queria marcar isso. Por quê? Né? Porque, de alguma maneira, quando a gente retoma essa história da psicopatologia, de alguma maneira, a gente também começa a trazer novos significantes para nomear os quadros atuais. Exatamente. Para pensar os quadros atuais. Agora, obviamente, que a gente está falando de um quadro de psicose grave. Né? E me parece que a live de hoje traz algo fundamental para quem está escutando. Espero que tenha um psiquiatra escutando, que é um pouco, quer dizer, quando você, de alguma maneira, né, não que, veja, quando você medica o sujeito a ponto dele não poder mais falar do seu próprio sofrimento ou do seu delírio, que é isso que a gente vê, o sujeito engessado, completamente engessado, sem poder criar novas narrativas, né, você, quer dizer, de alguma maneira, impossibilita esse sujeito, né, de existir, porque é um pouco essa mesma cena. Né? O sujeito abre a boca e diz assim, tomou teu remédio hoje? Que é a cena da televisão. A televisão está ali. Né? Um sujeito que não é escutado. Eu queria te escutar um pouco assim, como é que tem sido hoje na tua clínica, para além de Cotard, tá, Daisy? E eu acho que tem algo desafiante, assim, importante, da clínica psicanalítica nos casos de psicose, de melancolia, né, de depressão, né, porque assim, desafia um tanto, porque uma coisa é o paciente murmur que deita no divã e associa livremente. Outra coisa é o paciente que está de alguma maneira ensimesmado, ou, né, na sua condição de sofrimento, enfim. Queria escutar um pouco assim da tua clínica hoje, Daisy, e mais, assim, Daisy, tu é incrível, eu te admiro imensamente. Pessoal, sou fã dessa mulher. Sou fã dessa mulher de verdade, de verdade. É verdade, Daisy. E eu queria falar isso publicamente. Obrigada. Me fala um pouco, assim, nos teus anos de clínica, que eu sei que não são poucos. Eu já encontrei a Daisy no cinema também. Sabe qual foi o filme? O filme Latetin Fish, Minhas Tardes com Marguerite. Isso, nossa, como você lembra? Tu lembra? Eu lembro disso!
Isso, eu lembro, a gente se cumprimentou, assim, foi agradabilíssimo te rever naquela ocasião. E o filme é lindíssimo, né? Porque não foi acaso que eu lembrei desse filme. Pois é. Porque é também uma velhinha internada num asilo, né? Mas me fala um pouquinho da tua clínica, assim nessa tamanha experiência gigante. A Deise é um gigante da psicanálise, pessoal. Fundou a instituição psicanalítica, enfim. Tá? Mas me conta um pouco, assim, nesses anos todos de clínica, Deise, que mudanças tu tens visto na clínica e como é que tu tem, assim, lido a clínica, escutado a clínica hoje? Acho que é algo importante, sabe? Você me perguntou... Porque os mais novos vêm com uma lógica um pouco, assim, de uma demanda preta-por-ter, como conduzir, né? Na verdade, tem uma questão interior. Sim. Eu tenho a sorte... Tenho a sorte, eu não sei por que acontece isso, mas muitos psicóticos me procuram. Eu tenho uma clínica interessante com psicóticos e melancólicos. Conta. Fiquei curiosa agora. É bem interessante também, sim. Porque geralmente eles são levados por alguém, um psiquiatra encaminha, ou poucos, aliás, tem os dois aqui em Curitiba só que me encaminham, e nunca vão sozinhos, ou sempre acompanhados por um familiar e tal, porque não tem como Tuju, não? Como Tuju. Como Tuju. E eu tenho uma paciente psicótica, me lembrei dela agora quando você fez essa pergunta, porque que me chama mais atenção, e que ela tem um delírio lindíssimo. Ela olha para mim, não sei se é isso que você me perguntou, mas ela olha para mim... Deise, Associação Livre, transferência, manda ver. Ao vivo e a cores. Ela olha para mim e diz assim... Ah, como ficou bom esse véu azul. Você parece uma Nossa Senhora. Que bonito que ficou. Lembra aquele dia que você me salvou daquele buraco? Que eu caí num buraco que tinha um jacaré? Não, assim, tô te contando só para você ver como é bizarro, como é um nível assim, de melancolia, de psicose bem grave. Um delírio assim, bem construído, mas completamente... delirante mesmo, que não tem por onde puxar. Mas, Deise, eu queria te convidar a diferenciar melancolia e psicose. Qual é a tua concepção de melancolia e psicose? Eu tenho pacientes... Fala um pouquinho, assim, acho que é importante para quem está escutando a gente. Já tive pacientes e tenho pacientes que não têm nada de psicose e são melancólicos. Perfeito. Melancólicos, assim, de ficar quase catatônicos. Mas eles não são psicóticos, porque tem momentos que eles saem disso. Sobretudo quando são medicados, aí funciona, parece que muito bem, a medicação. Quando eles estão mais medicados, assim, eles estão um pouco mais antenados, assim, com a realidade, falam mais, e não tem essa perdição, assim, tô te vendo com um véu azul, você me salvou daquele buraco. Tem uma pergunta, vocês entendem a melancolia como um tipo clínico da estrutura psicótica ou como a melancolia como uma estrutura específica? Não entendo como uma estrutura específica. Entendo como um sintoma. Isso é uma coisa que eu já tentei bastante. Je suis d'accord avec toi, mon amour. Sim, né? Claro. Sim, porque para quem perguntou, a melancolia tem a ver com a possibilidade de fazer o luto do objeto. Isso pode acontecer em qualquer estrutura. Em qualquer estrutura. Essa autocomiseração da melancolia, né? Claro. Da melancolia. Não valho nada, não sirvo para nada. E mais, eu acho também, Deise, quando eu te perguntei assim, longitudinalmente, eu também estou relembrando que as condições ou os recursos que o sujeito tem para elaborar a perda do objeto também tem a ver com o laço social de uma época e com o discurso de uma época. Veja, uma coisa é uma ditadura, uma coisa é o totalitarismo, outra coisa... Veja, eu acho que outra coisa assim, tem que se levar em conta o contexto que o sujeito vive, não, né, o discurso social, né, que de alguma maneira, porque veja, esse sujeito não encontra ali no discurso social nomeações que possam dar contorno ao real do seu sofrimento, fudeu. Exatamente. Contigo, Deise, vai lá, segue. Então, eu estava pensando nos meus pacientes melancólicos, e a partir dessa pergunta, né? Está lembrando de uma paciente, não sei se interessa contar excertos clínicos, né? Que eu vivo, mas eu tenho uma paciente melancólica que ela
é uma melancolia tão grave, não é uma psicose, não é, por várias razões, ela não faz os fenômenos alimentares. Então, isso sempre que eu me baseio, se não aparece fenômenos alimentares, não é psicose. Mas ela O que tem seria fenômenos elementares? Fala aí para lá quem do está escutando. Rambo, né? Todo aquele trabalho dele que ele vai apontando que se aparecer Tá, isso. mas conta, Deise, o pessoal que está escutando não sabe. Traduz aí pro povo. Isso é importante. Nomear é importante, Deise. Nomear é importante. Vamos lá. Sim, você conhece aquele Rambo, né? Claro, claro. Eu conheço, Era mas eu o não sei. único psiquiatra Eu não... que o Lacan dizia que respeitava. Sim, é onde ele vai. Tá. Né? Porque ele elaborou, então, esses fenômenos elementares, que são fenômenos muito óbvios e muito primários, né? Como, por exemplo, a alucinação, a desorganização, a destrincação pulsional, sobretudo, né? Isso são os fenômenos elementares. Quando não, ouvir vozes, por exemplo. Claro. Né? Então, quando esses fenômenos não aparecem, eu sempre mas isso depois eu discuti muito com o Berlink, por óbvio. E com esse meu amigo que me levou até esse hospital. Aí, se isso não aparece, eu sempre penso, bom, não é psicose, vamos pensar o que é. Mas eu estava te contando de uma paciente que é melancólica, que ela chega no meu consultório, ela se ajoelha na minha frente, pega no meu joelho, na minha perna e diz, Deise, por favor, me ajude, me ajude, me ajude. E chora, chora, chora. Veja bem. Aí eu digo, fala qualquer coisa ali do momento, ofereça uma água, ofereça um café, levanta, faz alguma coisa. Daqui a pouco ela levanta e se reorganiza. Claro. Senta na poltrona e se reorganiza. Eu começo a perguntar coisas assim, o que você cozinhou hoje? Pronto. Aí ela fala isso, aquilo, daí tem um significantezinho ali que eu puxo, daí vem que a mãe fazia aquela comida, e aí vai, você sabe como é que é. A minha coisa Mas, vai... Deise, eu vou te provocar assim. Na minha clínica, o que eu escuto, um pouco essa ausência quase radical de narrativa sobre a vida hoje. Sim. Faz com que o sujeito trabalhe horrores e se sinta numa vida vazia. Uhum. E se sinta completamente vazio, muito tomado por um imperativo de que o que ele faz não é o suficiente. Sim, agora, sobretudo agora nesse período pandêmico, gente, os pacientes são todos depressivos e fóbicos. Todos. Isso. Eu não consigo ver diferença. Né? É incrível, como isso tá forte. Né? Mas eu queria te lembrar de uma frase, a gente falou agora com Laborde e Jean-Ry, e você falando agora na psiquiatria contemporânea, na psiquiatria do século XIX, que diferença e tal. O Ry, que eu estagiei lá em Laborde, então conheci o Ry de perto, participei das reuniões, conheci lá todo o serviço, adoro. Fala um pouquinho para o pessoal que está escutando que foi o Jean, o Ry, Deise, por favor. A gente tá com bastante gente, hein? Estamos aí com 60 pessoas ao vivo com a gente, viu? Muita gente. Jean Ry foi um psiquiatra francês que morreu também há 2 anos, maravilhoso, morreu com 92 anos. E ele tem toda uma história política, ele foge lá de onde ele morava, estava na Espanha, lá do Basco, ele foge com os pacientes. Pega os pacientes do hospital, que não queriam mais ficar lá, e sai à deriva, andando, procurando... Sabe o que me lembrou? O filme Cipua Fare. Assistiu esse filme? Cipua Fare, dá para fazer? Só assistir o filme, dá para fazer? É um filme italiano. O cara entra num hospital psiquiátrico, um horror, ele pega os pacientes e vai embora. Então, uma coisa assim que ele fez. E cria uma cooperativa de... Enfim, o filme... Não, tu tem que assistir esse filme. Quero ver. Não conheço. Sim. Ele encontra um castelo lá no Vale do Loire, em Blois. Claro. E habita o castelo, compra o castelo. Não sabe... é uma fortuna que tinha que pagar, ele não tinha dinheiro, ele era duro. Ele vende lá uma madeira, umas árvores que tinham lá, que estavam permitidas serem vendidas, ele vende, paga o castelo, coloca lá os pacientes e ali começa o Hospital Laborde, olha o nome, só que coisa mais linda, né? E ele dizia uma coisa muito bonita, que me lembrou um dos momentos que você falou. Ele dizia assim, olha, cadê? Meu Deus, cadê? Sempre achei artificial
Ele diz a separação entre pedagogia, psiquiatria e psicanálise. Costumo dizer, e aí que interessa, que um psiquiatra que não conhece a psicanálise é meio psiquiatra. E um psicanalista que não conhece um pouco a psiquiatria é duvidoso. Claro. Por isso que ele aceitava lá dentro do hospital dele qualquer tipo de especialidade, né? Você não sabia lá quem era médico, quem era enfermeiro, quem era paciente, né? Era uma coisa só. Né? Você não tinha jaleco, não tinha nada que diferenciasse. Perfeito. Que é uma discussão que a gente faz na área da psicologia hospitalar, se usa jaleco, se não usa, enfim, porque é um pouco isso, assim, né? De colocar o sujeito numa certa posição de dejeto, né? Exatamente. Então, lá em Laborde ainda é, né? Porque existe, não sei o que mudou depois que ele morreu, que quando eu fui, ele era vivo, o Guattari era vivo. E posso falar uma coisa? Eu tinha uma experiência de supervisionar CAPS. Sabe de quem que eu escutava as grandes pérolas? Da faxineira. Viu? Exatamente. Da faxineira. Mas exatamente, você falou exatamente o que o Rui dizia. O Rui dizia que muitas vezes o paciente transferia com o cozinheiro. Claro. Ou com a faxineira. Então, não adiantava vir o psiquiatra, o médico, não, a transferência dele estava com qualquer outra pessoa ali que ele convivia. Isso que você falou é muito verdadeiro. E lá em Laborde é o tempo todo. Né? Não tem essa hierarquia e todos trabalham com os pacientes. Por isso que eles não morrem. Agora, Deise, deixa eu te fazer uma provocação, mais uma. Vamos lá. A gente tem mais um pouquinho. Eu tenho pesquisado muito medicalização na infância e tenho recebido muitos adolescentes psicóticos na adolescência, muito por conta do uso contínuo da Ritalina na infância. Vou te falar um exemplo de um caso que está publicado no livro da Inês Catão, um caso meu, de um adolescente que, desde os 3 anos de idade, é diagnosticado com TDAH, passa a tomar Ritalina aos 6 anos, a Ritalina LA, mas ele tem um controle químico, mas não constrói nenhuma borda corporal, nenhuma borda. Existe um controle químico e nenhuma borda corporal. Bom, como é que esse menino chega até mim? Esse menino entra na puberdade, vai fazer uma experiência sexual, enfia uma vassoura no ânus, que atravessa o intestino. Eu começo a atender esse menino com uma bolsa de colostomia em casa. Depois desse dito acidente, não é? Mas o que me impressiona, Deise, ele não tinha limite algum. E o meu trabalho, eu atendi esse menino 10 anos. Hoje ele se formou na faculdade, está na vida. Um lindo trabalho. Foi lindo o trabalho com ele. Mas eu começo a andar com ele na rua. Ele não conhecia a cidade que ele morava. Ele não tinha noção que tinha fila no buffet. Tinha fila na padaria. Sabe onde é que eu atendi esse guri? Na rua. Na rua. Literalmente na rua. Agora, Deise, diante da circunstância atual, claro que a gente não faz previsão, obviamente, mas assim, me parece um tanto... enfim, acho que vale a pena a gente falar um pouco sobre o laço social atual e o que tu tem escutado na clínica. Sim, tu já falou, né? Assim, as pessoas deprimidas, fóbicas, enfim. Mas eu tenho uma tese que eu, de alguma maneira, sustento na minha tese de doutorado, que é a geração de crianças italianas, de alguma maneira, de alguma maneira, uma certa fabricação de psicóticos. Porque, entende? Porque, veja, não tem um contorno da palavra. E o fármaco não faz o contorno, sim. Não faz. Me parece um tanto preocupante, né? Mas me parece também, Deise, e aí tomando um pouco a clínica com adultos, que a resolução via medicação do sofrimento, que eu acho que é o que traz o início da live. Tu diz assim, de alguma maneira, eu pude escutar porque não estava tão medicado. Agora, me parece, tenho a impressão de que quando a gente... Não que eu estou falando mal da medicação. Sim, não. Eu também não. Não, de maneira alguma.
Mas quando você medica a tal ponto que o paciente não pode mais falar, ou criar narrativas para nomear o seu sofrimento, você poupa o outro dessa fala do Antônio, eu não tenho estômago, porque é uma fala que todo mundo fala, caralho. Eu adoro falar palavrão nas lives. Todo mundo fala, eu não tenho estômago para ver isso. O Antônio também falava, mas por que a fala do Antônio... Percebe? Porque eu acho que é um pouco isso aí. Eu finalizo com a pergunta da condição da cor nas psicoses. Te matei de coração agora. Mas, ô Deise, não, sério, uma outra live para julgar os teus livros, né? Hoje, vai lá. O que veio para ti a partir disso? O que eu tenho visto, Michele, eu não atendo muito adolescente, mas não porque eu não quero... Não, mas fala da condição da cura nas psicoses, o que tu tem visto na tua clínica. Esquece a minha questão é uma provocação, assim. Sim. Não, mas fala do teu trabalho. Da clínica. Né? Vai lá. O que eu tenho visto na cura, o que é uma coisa muito delicada, muito difícil e que eu tenho muito cuidado, é que quanto mais... Hoje ainda, escuta, antes de vir... Eu estava no consultório antes de vir para a live. Uma paciente me dizia, eu tenho uma coisa... Eu achei que tu ia fazer pilates antes, Deise. Eu fiz também. Você não escolhe os pilates também. Vai lá. E ela dizia, eu tenho uma coisa que... Porque ela estava preocupada que eu não fosse atender ela na semana que vem. Daí ela disse... você não pode deixar de me atender, eu não posso deixar vir aqui, porque tem uma coisa aqui na minha garganta que eu só tiro aqui no consultório. É só quando eu falo aqui pra você, e eu só falo pra você, viu? Não falo pra mais ninguém. Eu só falo aqui. Claro. Se eu não puder falar pra você, eu não falo pra ninguém. Então, essa necessidade de fala e, sobretudo, de escuta. Eu vejo que certo, agora, Deise, também, agora eu vou falar de uma questão importante, a função política do psicanalista nessa história toda. Porque, veja, se o paciente fica dependente da ida ao consultório... Tá, concordo. Vá lá, eu adoro te provocar, Deise. Se ele fica dependente da ida ao consultório, tá fugido. Porque se cria também uma dependência que a gente também poderia pensar como uma dependência da mãe. Eu concordo. É só lá que eu falo. Eu te amo, Deise, sabe por quê? Porque tu escuta, meu amor. Vamos lá. Agora, me parece ter um trabalho também do psicanalista aí num âmbito político, não partidário, de maneira alguma, não. Mas no sentido de criar redes ou de poder sustentar um discurso da importância da circulação desse cara no social. Sabe, porque veja, quando eu discutei, eu juro pela minha vida das falas do seu Antônio, eu pensei nos meus poemas, cara, o cara é um poeta. Juro por Deus, pessoal, eu singela aqui, que nunca escrevi poema na vida. Eu pensei, cara, ele fala coisas incríveis. E por que não transformar essas coisas incríveis que esse cara fala, que no discurso social é tomado como resto, como algo potente que vai subverter a lógica do próprio discurso social? Sim. Esse cara que vem e consegue dizer, eu não tenho estômago, eu não tenho olhos, eu não tenho ouvidos, eu não consigo escutar. É insuportável escutar. Ai, Deise, até me emocionei agora. Sim, por dedução. Verdade. E uma coisa muito triste que acontece com os delirantes de negação, Cotard, é que eles estão muito atrapalhados no suicídio. Eles tentam suicídio. Quase todos. Mas eles são atrapalhados. Mas, Deise, eu te pergunto, mas meu amor, eu te pergunto, quando eu tento falar e o grande outro social não me escuta, como, por exemplo, os exemplos que tu trouxe, a televisão está ali, o que resta ao sujeito são? Queria desaparecer. Mas mesmo trabalho de desaparecer, eles são atrapalhados porque eles dizem, eu já morri. Se entende? É um paradoxo. Mas aí que tá, mas eu te amei agora, é um paradoxo nietzschiano, sabe por quê? Porque ele também trabalha de algo da ordem dos registros dizendo, eu já morri, não no real.
Mas eu já morri numa certa condição. Mas eu vou te fazer uma provocação e vou encerrar a live. Uma intervenção psicanalítica, pode? Pode? Pode, claro. Quando eu morro numa condição, a gente também não poderia pensar que essa morte é o que poderia produzir o nascimento de uma outra? Sim. Essa é a lógica do suicídio, né? Do suicida. Que o Mustafa Safwan vai dizer, do logro do suicídio. Vou morrer, vou me matar para nascer com uma outra vida, só que não tem mais nada. Mas a tentativa é essa mesmo. Mas eu quero também, antes de encerrar a live... Vai. Não, vai. Não, eu tava brincando, vai. Eu gosto de provocar, vai, nas lives. Vai, Deise. Contigo a palavra. Depois de tudo que a gente conversou, eu poderia conversar muito mais sobre a Cotard. Tá, mas tudo bem, uma próxima live para julgar os livros e a gente retoma o assunto, pode ser? Pode, claro. Tá, beleza. Então tá, pessoal... Eu também sou desejante. Beleza. Então tá, adorei conversar contigo. Ó, vou fazer uma trilogia, cadê esse bobear? Não, porque com vários autores eu fiz trilogia, tá? 3 lives. É? Vários. Mauro Mendes Dias, o Gabriel Bienkowski. Fiz com muita gente uma trilogia de lives. Vai lá, então contigo promessa de trilogia, vai. Vai. Ela é uma artista plástica, ela é francesa, mas morava em Nova York. E a minha irmã fez uma peça sobre ela. A Denise Stokos. Sim. E ela me contava, então, que ela ia na casa da Louise Bourgeois em Nova York. E olha essa cena, Michele, que é tão interessante. Depois eu li o que ela fala. Ela pediu para a Denise fazer a peça sobre ela e tal. E ela disse para a Denise, abra a geladeira. Denise abriu. Repete o nome da pessoa? Louise Bourgeois. Louise Bourgeois. Maravilhosa, morreu com quase 100 anos. Tá. Aí ela disse para a Denise, abra a geladeira. A Denise abriu, fechou. Então assim, não é assim. E a Denise sacou. Abriu com toda a força e fechou com toda a força. Ela disse, é isso. Assim que tem que ser. Que lindo. Agora você vai fazer minha peça. Porque você sabe como é que se abre e se fecha uma geladeira. Olha a metáfora que essa mulher usou. Então, não é abrir devagarinho e fechar devagarinho. Mas posso falar uma coisa? O que os psicólogos têm a ensinar a nós? Então, e olha o que ela diz. A Louise Bourgeois. Não tem esperança nenhuma. Nenhuma força. Nenhum poder. Nenhum interesse. Não tenho nada. Nem tempo. Nem pensamento. Nem esperança. Nem emoções. Nem desejo. Nem necessidades. Nem opiniões, nem planos para o futuro, nem reivindicações, queixas, não tenho, não possuo nada. Ela era uma Cotard. Sim, ela era uma Cotard, mas quando ela diz eu não tenho nada, ela também anuncia, eu tenho tudo. Sim, você pode fazer isso. Percebe? Essa leitura também. Claro. Claro, eu tenho tudo no seguinte sentido, ela faz uma intervenção. De tudo isso que vocês estão precisando aí para viver, eu dispenso. Isso, Michele. Isso que o Cotard diz, tudo isso que vocês estão precisando ir para viver, isso que me angustiou e que me interessou e que até hoje me estremece. Tá, então, Deise, eu tô para escrever um livro sobre psicanálise, infância e utopia. Eu acho que o tema do Cotard é extremamente utópico. Porque eu acho que toca um pouco nessa potência revolucionária do discurso que subverte uma lógica. Lindíssimo a live de hoje, deixo, agradeço imensamente. Eu vou encerrar porque eu tenho medo que o Instagram encerre por nós. E eu não gostaria de perder, né, enfim, a bela discussão que tivemos. Eu sabia que ia ser muito bom, sabia? Que bom. É verdade. Então, pessoal, fica a promessa, eu vou agendar com a Deise mais 2, tá? Eu acho que a gente poderia... Deise, não seja crica. Uma dedicada a um livro e outra dedicada a outro livro, pode ser? Vamos lá. Vamos lá? Pessoal, obrigado a todos pela presença. A Deise, obrigada. A Deise, nesse final de semana, vai dar aula na pós em psicanálise da Clínica Cultura, do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Foi um prazer imenso conversar contigo, Deise. E, bom, a gente combina depois a próxima live. Beijo. Beijo. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigado a todos pela presença.